No momento você ficou chateado? Claro, porque eu via jogadores da minha geração que talvez tinham feito menos do que eu fiz na base. Talvez um momento mais polêmico da sua carreira, que eu posso dizer assim. Como que foi a saída do Atlético? Foi um momento turbulento para você? Então, foi um momento turbulento, né? Porque, na verdade, foi um ano, né? Que acabou, essa saída não foi uma saída repentina, né? Talvez isso facilitaria, mas foi uma saída durante um ano, né? Onde o Atlético me ofereceu uma proposta de renovação. Eu entendia que, naquele momento, eu tinha de 17 para 18, eu entendia que não por questão financeira, na época se falava muito na questão financeira, que é importante para todo jogador. Eu sou adepto de entender que o futebol é uma profissão como qualquer outra, apesar de envolver a paixão, mas a gente tem que entender que o futebol, o lado financeiro também importa. Mas eu não via tanto projeto para mim e nem para... Assim, eu não entendia que na época as pessoas que eram responsáveis pela categoria de base estavam interessadas em um projeto. Então, eu, junto com as pessoas que na época cuidavam da minha carreira, a gente entendeu que no momento não era o melhor caminho renovar. E eles entenderam que se eu não renovasse, eu não poderia mais jogar. E aí acabamos entrando, cada um, né, pegou um caminho que acreditou. E eu, graças a Deus, sou muito grato, porque depois daquilo ali eu vivi coisas que talvez se eu tivesse ficado no Atlético eu não viveria. Da minha geração, poucos jogadores, né, conseguiram ter oportunidade de jogar no profissional, de seguir uma carreira como eu segui. Então, assim, eu sou muito grato, mas, como eu falei, nesse momento, né, eu tive uma escolha, o Atlético também teve uma escolha e cada um seguiu, né, no seu caminho. Então, assim, foi muito polêmico na época, porque também as pessoas que geriam a categoria de base e o profissional... Agiram errado com você? Não vou dizer errado, elas acreditavam numa coisa, eu acreditava em outra. Foi que ano específico essa temporada? Foi em 2015, né? 2015 eu saio do Atlético em 2016, né? O presidente era o Nepomuceno. Ele não tinha muita, na época... Era o falecido Maluf, o diretor do profissional, na categoria de base era o André Figueiredo. E o Nepomuceno não tinha muita força ali, né, no futebol, ele era o presidente, mas quem cuidava mais era o Maluf. E aí quem cuidava da categoria de base era muito o André. O André era um cara forte ali da categoria de base. E eles na época entenderam que deveriam agir daquela maneira. E eu, né, como eu falei, por mais que a gente respeite o clube, tem gratidão, mas o jogador tem que trabalhar para ele, não posso trabalhar para o clube, até porque o clube tem, por ano, 50 jogadores, né? Eu tenho só minha carreira para cuidar. Então. Mas fica um sentimento de chateação? Não, pode ser bem sincero, antigamente eu tinha, assim, eu acho que eu poderia no momento ter sido tratado melhor, claro. Eu acho, assim, pelo que eu tinha entregado na categoria de base, e eu via jogadores no momento você ficou chateado? Claro, porque eu via jogadores da minha geração que talvez tinham feito menos do que eu fiz na base, ter um certo tipo de tratamento diferente do meu, mas depois que eu saio, eu sou muito grato pelo meu caminho, eu não faria nada diferente do que eu fiz, assim. Eu acho que o que eu vivi no futebol, o que o futebol me deu, é de acordo com as minhas escolhas e o que eu escolhi deu certo, pra mim deu certo, pra o que eu imaginava deu certo, então, assim, pra mim não guardo mágoa nenhuma, eu quando jogo lá, às vezes tem uns caras que lembram ainda, mercenário e tal, levo na brincadeira, assim, não tenho gratidão, assim, como eu falei, pelo que eu vivi, pelo que o Atlético fez por mim. Você jogou recente contra o Atlético na Arena, né? Bateu na trave a bola. Foi a minha primeira derrota pro Atlético. Foi 2-0, né, pro Atlético, né?